a morte. Conforme nos ensina a Bíblia, a morte não é o destino final do ser humano, e sim o início de um tempo sem fim de paz ou de sofrimento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aprendemos que aos homens está ordenado viverem uma só vez, vindo depois disso o juízo. João escreveu no capítulo 14, versículos 2 a 3 do seu Evangelho: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 a 9, está escrito: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: os quais, por castigo, padecerão eterna punição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Portanto, pelo exposto até aqui, fica claro que não existe reencarnação ou aniquilamento após a morte. Também fica explícita a verdade de que após esta vida, todos nós enfrentaremos o juízo de Deus. O pior castigo no inferno não é o lago de fogo, mas a separação total e definitiva da glória de Deus, e melhor seria para o homem não ter nascido do que nascer vivendo longe de Deus. Nascendo e vivendo durante um breve tempo como uma sombra, arcaremos com as nossas decisões e pecados com punição eterna, conforme está escrito em Salmo 144, versículo 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, lemos: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ensina-nos a Bíblia que no fim dos tempos haverá uma ressurreição dos nossos corpos, quando justificados pelo sangue de Cristo, ressuscitarão em corpos incorruptíveis para a vida eterna, enquanto aos ímpios estão reservados juízo e condenação eterna, de acordo com Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E em Mateus, capítulo 25, versículo 46, está escrito: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na Bíblia, Deus compara a morte do ser humano à primeira morte, ao estado de sono, porque somente Ele tem o poder de nos ressuscitar para a salvação ou juízo eterno, como se estivéssemos dormindo. Todavia, nesse sono não estamos inconscientes, como à primeira vista parece nos dizer Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, quando Salomão registra: porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Porque nesse versículo a Bíblia foca na condição física do ser humano no sepulcro, onde seu corpo em decomposição jaz inerte, sem tomar parte em nada, incapaz de pensar e de se comunicar com os vivos. Enquanto em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, lemos sobre o clamor das almas, mostrando que os mortos não podem se comunicar de nenhuma forma com os que estão na carne. Porém, nesse texto bíblico, a referência é que, do mesmo modo que o sangue de Abel clamou a Deus em Gênesis, capítulo 4, versículo 10b, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, encontramos registrado que na existência espiritual, os espíritos têm consciência do seu estado de morte física e podem clamar a Deus, mostrando que eles têm memória e clamam a Deus por justiça pela opressão que sofreram em sua vida terrena. Assim, conforme nos mostra a Bíblia, os mortos não tomam parte alguma em nada relacionado à vida natural, mas conservam sua consciência diante de Deus. No entanto, conforme Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, onde está descrita a narrativa de Jesus sobre o rico e Lázaro, os mortos têm lembrança dos seus entes deixados na terra, embora de nenhuma forma possam se comunicar com eles. A aparente contradição entre Atos 24, versículo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e Apocalipse 20, versículo 5, é no detalhamento progressivo sobre os últimos tempos, pois estas narrativas descrevem diferentes momentos do mesmo evento escatológico, pois após sua vida natural, nada lembram enquanto no corpo humano. Porém, seu espírito tem consciência dos seus parentes, os que aqui ficaram. Se não vejamos Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão, uma figuração de Deus, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado neste lugar. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Cremos que este texto bíblico não é uma parábola, um dos recursos didáticos de Jesus Cristo para nos transmitir seu ensinamento, porque aqui, diferentemente do que ocorre em todas as parábolas a nós transmitidas pelo Divino Mestre, ele dá nome a uma das suas personagens. Também este texto deixa claro que ao homem é dado morrer uma só vez, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como também que não há reencarnação, conforme afirmam doutrinas não cristãs, como o Espiritismo e todas as outras, à exceção do cristianismo, judaísmo e islamismo. A morte é o resultado do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, a morte é o nosso último inimigo a ser derrotado. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A Bíblia nos ensina que não existe estado intermediário após a morte, como o purgatório, criação do catolicismo romano, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 27, já referido, que afirma a realidade do juízo imediatamente após a morte natural e a condenação eterna descrita em Mateus, capítulo 25, versículo 46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Haverá, segundo nos ensina a Bíblia, uma só ressurreição de ímpios e justos, pelo que lemos em Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos dos injustos. João escreveu no capítulo 14, versículos 2 a 3 do seu Evangelho: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 a 9, está escrito: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: os quais, por castigo, padecerão eterna punição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Portanto, pelo exposto até aqui, fica claro que não existe reencarnação ou aniquilamento após a morte. Também fica explícita a verdade de que após esta vida, todos nós enfrentaremos o juízo de Deus. O pior castigo do inferno não é o lago de fogo, mas a separação total e definitiva da glória de Deus
E melhor seria para o homem não ter nascido, do que nascer vivendo longe de Deus. Pois, nascendo e vivendo durante um breve tempo como uma sombra, arcaremos com as nossas decisões e pecados com punição eterna, conforme está escrito em Salmo 144, versículo 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, lemos: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ensina-nos a Bíblia que no fim dos tempos haverá uma ressurreição dos nossos corpos, quando justificados pelo sangue de Cristo, ressuscitarão em corpos incorruptíveis para a vida eterna, enquanto aos ímpios estão reservados juízo e condenação eterna, de acordo com Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E em Mateus, capítulo 25, versículo 46, está escrito: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na Bíblia, Deus compara a morte do ser humano à primeira morte, ao estado de sono, porque somente Ele tem o poder de nos ressuscitar para a salvação ou juízo eterno, como se estivéssemos dormindo. Todavia, nesse sono não estamos inconscientes, como à primeira vista parece nos dizer Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, quando Salomão registra: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Porque nesse versículo a Bíblia foca na condição física do ser humano no sepulcro, onde seu corpo em decomposição jaz inerte, sem tomar parte em nada, incapaz de pensar e de se comunicar com os vivos. Enquanto em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, lemos sobre o clamor das almas, mostrando que os mortos não podem se comunicar de nenhuma forma com os que estão na carne. Porém, nesse texto bíblico, a referência é que, do mesmo modo que o sangue de Abel clamou a Deus em Gênesis capítulo 4, versículo 10b, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, encontramos registrado que na existência espiritual os espíritos têm consciência do seu estado de morte física e podem clamar a Deus, mostrando que eles têm memória e clamam a Deus por justiça pela opressão que sofreram em sua vida terrena. Assim, conforme nos mostra a Bíblia, os mortos não tomam parte alguma em nada relacionado à vida natural, mas conservam sua consciência diante de Deus. No entanto, conforme Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, onde está descrita a narrativa de Jesus sobre o rico e Lázaro, os mortos têm lembrança dos seus entes deixados na terra, embora de nenhuma forma possam se comunicar com eles, pois após sua vida natural, nada lembram enquanto no corpo humano. Porém, seu espírito tem consciência dos seus parentes, os que aqui ficaram nesta vida, de acordo com Hebreus 9, 27, onde está escrito que sofreremos uma só morte, após a qual
de imediato seguir-se-á o juízo. A Bíblia não fala sobre uma segunda oportunidade de perdão após a morte, pois pronunciada a sentença no juízo final, não haverá mais qualquer chance de arrependimento. Lembremos-nos do que está escrito sobre as virgens nécias, em Mateus capítulo 25, versículos 6 a 13. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, unção do Espírito Santo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, cheias do Espírito Santo, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está registrado: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, o tempo é hoje, agora, não no momento seguinte, o qual poderá ser o do nosso último suspiro. Creia no Senhor Jesus, porque está escrito em João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Podemos ter absoluta convicção da veracidade bíblica, porque conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E em Lucas, capítulo 24, versículo 44, lemos: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 25, lemos: eis que eu vos tenho predito. Conforme teólogos, constam no Antigo Testamento mais de 300 profecias cumpridas em Jesus Cristo no Novo Testamento, como, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, profetizado por Isaías no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Este nome significa Deus conosco. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, lemos: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A maior parte do que está escrito na Bíblia já se cumpriu. Portanto, não temos motivo para duvidar que o pouco que falta se cumprirá, porque assim está escrito:
Josué capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isaías 46, versículo 10, que anuncio desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Romanos capítulo 4, versículo 21, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.